O começo do Garatuja é o início da década de 80. Só que antes disso tem uma história anterior, que é o trabalho do Joaquim Gimenez Salas, que foi um artista plástico que morou em Atibaia, e ele tinha um trabalho muito bacana, né, ligado à xilogravura. Ele teve um nome até bastante conceituado dentro das artes plásticas, e paralelo a isso ele dava aula para criança. E foi muito legal ter conhecido o Gimenez, o espaço físico do ateliê, né? Porque foi uma janela que se abriu para mim. Eu gostava muito de desenho e tal, mas não tinha como encaminhar direito essa vocação, né? Eu tinha muita dúvida em relação ao que fazer com isso. E conhecer o Gimenez foi muito importante, assim, né? Principalmente na fase em que eu conheci. Em 1983 eu estava começando a fazer a faculdade de propaganda, né? Eu pretendia seguir na área de publicidade, né? Mas em 83 ele faleceu. E aí, a convite da Maria, a esposa dele, eu voltei para Atibaia, né? E entrei no lugar dele para continuar o trabalho dele com os alunos. E eu gostei muito, né? E me identifiquei muito com isso. Na época não tinha experiência nenhuma, né? Era tudo intuitivo, né? Eu fui aprendendo junto com a molecada, mas estou até hoje. Eu mudei o nome, ele chamava o espaço de Clubinho de Artes e Arteiros de Atibaia. Aí em 83, quando eu comecei, eu dei o nome de Oficinas de Arte Garatuja. Para mim sempre foi fácil me relacionar com criança, porque já era parte da minha vida pelo fato de ter uma família grande. Desde pequena ajudando a olhar irmão menor e também tinha muita conversa em casa, então eu prestava muita atenção na conversa dos irmãos maiores, da minha mãe. E então isso na minha formação foi muito essencial, porque a minha mãe também veio de uma formação ligada à criança e se conversava muito de psicologia. No início do Garatuja, as atividades eram mantidas pelas mensalidades, né? A política federal era muito difícil de ser acessado, né? Estadual também, e até no município não havia interesse, não havia verba, né? Em estar fomentando o que era feito na cidade. Então a única forma que a gente tinha de sobreviver era através das mensalidades. Mas assim, a minha grande vontade sempre foi trabalhar mais com crianças que tenham o gosto mesmo pelo desenho, né? Essa atividade é uma atividade que é bom para todo mundo, né? Acho que qualquer criança que passar por aqui vai ser interessante, vai aproveitar, às vezes até descobrir que tem talento, né? Às vezes não sabe que tem talento e descobre que tem. Mas assim, a minha vontade sempre foi trabalhar com crianças que já demonstrem, né, esse interesse, essa vocação, né? Isso só foi possível
nos últimos anos, principalmente com o trabalho do Célio Turino relacionado aos pontos de cultura. E dentro desse projeto a gente pôde realizar o que a gente queria, né, em relação ao público que a gente pretendia abordar. Então a gente fez uma divulgação em escolas públicas, né, e deu para escolher entre os interessados, né, alunos que a gente percebia que tinham um foco mais voltado para essa área, né? Porque as atividades que eu desenvolvo, ela é um pouco específica, assim, né? Ela é melhor aproveitada se a criança já tem esse interesse, se ela já desenha, se ela gosta de desenhar, se ela senta para desenhar. Então foi muito bom, assim, os últimos anos em que a gente atuou como ponto de cultura, né? A gente pôde abrir o espaço para criança que não tinha, né, às vezes condições financeiras, porque as oficinas eram gratuitas, né? Então foi muito bom, assim, eu gostei muito, acho que foi muito proveitoso para todo mundo, né? E foi um avanço para o Garatuja. Eu acho que a gente evoluiu bastante com esse período que a gente passou como ponto de cultura. A minha conduta com ensinar dança foi mudando, porque quando eu comecei a dar aula para criança, a gente vem com a informação de adulto, né? Então a gente sai da escola de dança com uma informação que é passada para a gente como adulto, né? Como adolescente ou adulto, maiores. E aí na hora que você vai passar isso para a criança, eu comecei a perceber que ela tinha que tinha que ter uma outra via, uma outra comunicação, tanto daquilo que ela tinha como potencial de movimento, como aquilo que a gente podia estar trabalhando como informação. Então, isso foi uma coisa também que eu fui buscar leituras, fui buscar... Na época não se falava muito na questão da didática da dança, principalmente em relação a balé, porque era a principal demanda na cidade, que de Atibaia é uma cidade do interior pequena. Quando as pessoas procuravam dança, elas procuravam balé, e muitas vezes levada pela mãe. Quando eu comecei, eu percebi que a criança, elas têm interesse diferente dentro da própria expressão artística. Tem uns que têm uma veia mais humorística, né? Às vezes o desenho não é tão primoroso, mas ele tem uma levada humorística, ele consegue... ele tem o domínio da linguagem, até de forma intuitiva isso, né? Então ele é gozado, o desenho que ele faz é gozado. Tem outros que já têm uma visão mais estética, se preocupa, né, com a combinação de cor, com a diagramação do desenho dentro da folha, quer dizer, são interesses diferentes, né? Então eu acabei diversificando. O Gimenez já fazia um pouco isso, mas eu aumentei mais essa ideia de diversificar as propostas para a criança. Então eu fui inserindo marcenaria, fotografia, gravura, história em quadrinho, desenho animado, ultimamente agora filme mesmo, filminhos e tal, para que a criança, quando entra aqui, ela tenha opção e conhecimento das diversas possibilidades expressivas dentro das artes plásticas. Porque se ela nunca fizer fotografia, ela não vai saber se ela gosta ou não, se ela tem interesse naquilo ou não. Então eu fui diversificando. E o Garatuja já foi tomando essa cara, que eu acho que não é muito comum nos espaços que trabalham com crianças, assim, né? Eles passam por várias etapas, né? 1979, 80, 81, eu já comecei a trabalhar diferente, né? Já começava a trabalhar com histórias, deixava a criança trazer a história dela, e criava essas histórias, e com isso eu ia trabalhando o movimento, e aí tudo ia entrando, né?
E aí, assim, sempre no final das aulas, tinha um momentinho ou que a gente contava alguma coisa ou elas falavam de alguma coisa da aula, que elas tinham prestado mais atenção, ou desenhavam. Então a gente começou a usar, quer dizer, eu trabalhei muito usando o desenho, né? E aí, no processo de até de estar divulgando meu trabalho e tudo, fazendo, levando para escolas ou buscando o público das escolas, a gente foi acontecendo esse tipo de registro e que tanto era uma reflexão, a ideia da própria criança estar refletindo, era também a minha reflexão, né, no trabalho. E então, assim, eu ficava depois observando o que a criança trazia em cada desenho, o que ela tinha expressado, às vezes em detalhinhos pequenos que ela colocava, né? O que ela tinha, ou como ela colocava as diferentes figuras humanas, onde era criança, onde era, vamos dizer, eu ou um adulto, enfim, né? Essa reflexão foi acompanhando sempre dentro do processo, os desenhos e depois a escrita, né? Com alunos já maiores, aí a escrita também. Eu não descarto nenhuma técnica antiga em função do computador. Eu tento associar as duas atividades. Então, primeiro porque didaticamente eu acho muito mais interessante as antigas técnicas do fazer artístico, né? Por exemplo, a gravura em metal, ela é uma atividade em desuso, né? É muito difícil, inclusive, achar material para isso, mas assim, é muito legal, porque trabalha o sensorial de uma forma muito mais abrangente. Acho que isso acontece em todas as técnicas antigas. A fotografia analógica também, a criançada adora, porque é mágico. Você pega um papel, a imagem está latente lá, mas ninguém vê. Então, no laboratório, você põe nos diferentes bandejinhas, né, de revelador, tal, a imagem vai aparecendo. Aquilo para a criança é muito bacana. Eles constroem a própria máquina fotográfica com latinha e tal. Então, tudo isso eu acho que é muito mais próprio didaticamente para a criança, mesmo nos tempos atuais, do que o computador. O computador é uma ferramenta importantíssima, mas ela é fria, ela é bidimensional, ela não tem... ela é um complemento, eu acho. Ela não é uma... Claro que no futuro ninguém vai trabalhar com o sistema analógico, mas como para conhecimento, mesmo para conhecimento histórico, né? Às vezes a criança acha que tudo começou com o computador e não é verdade. Existe uma história anterior, muito rica, de séculos, né, de muito conhecimento, que eu acho muito importante preservar e passar para a molecada. Isso aqui já de uma outra situação, de uma escola com crianças, era uma escola experimental com crianças de periferia da cidade e que não tinham quase... E junto com um trabalho... Isso foi feito mesmo dentro de escola formal, tá? Que é onde o trabalho do corpo começou a entrar e o trabalho expressivo. Na época eu chamei arte, expressão integrada e lúdica para a conscientização do corpo. E aí eu fui registrando as histórias, fui registrando, guardando os desenhos e cada vez que tinha uma aula, coisa, eu ia como um diário, né, assim, das aulas, e isso aqui era o meu relatório. Então, quando teve a reunião de professores da escola, eu cheguei com isso aqui. Quando a gente atravessa essa porta aqui, é o mundo da intuição, é o mundo que é diferente do cotidiano primário, né, de todo dia, escola e tal.
Então, para a criança também, entrar aqui nessa porta para dentro tem um significado muito especial. É um espaço que normalmente o ensino formal não tem muito, né? Que é essa possibilidade de estar no mundo do imaginário mesmo, estar mergulhado na criação, enfim, né? Então, deixar o cotidiano primário dessa porta para lá e mergulhar em si mesmo. Para eu poder criar uma maneira de funcionar com o meu trabalho com as crianças, com a dança, eu tive que criar um nome. Eu criei um nome que é a Ludodança e que na verdade assim chama atenção para a importância do lúdico, né? Que tem que estar permeando o tempo todo o trabalho. Ao mesmo tempo que você está desenvolvendo até tecnicamente, você está também estimulando e convivendo com elas de uma forma lúdica, né? Assim, o brinquedo da criança, a representação, a vivência que ela já traz interior nas coisas que ela quer dar atenção e aí eu vou... Isso é uma coisa que já fazia parte também da minha maneira, da minha viagem, né? E aí foram surgindo coisas como isso aqui, né? Como isso aqui, um dia na cozinha, caiu e eu falei, não, isso aqui eu vou levar para aula. E aí a gente fez um monte de coisa usando esse pratinho e que foi não só super produtivo com o trabalho do movimento, como a própria maneira da criança inventar coisas. E aí surgem mais um outro tanto de situações novas que é o mais bonito, que é onde se centra mais a ludodança, que é o fator de desequilíbrio, que é onde eu gosto de trabalhar, inclusive com as crianças na parte da criação artística em si, né? Que são os fatores de desequilíbrio, aquilo que não está previsto. Então isso é o cerne do que eu gosto de trabalhar, né? Isso pensando na parte expressiva, né? Não só técnica. Mas aí nas dificuldades técnicas que a gente vê às vezes a criança que tem alguma dificuldade de movimento, alguma coisa, esse tipo de material ele foi entrando de uma forma muito orgânica e possibilitando desbloqueios, né, de partes, percepção de diferenças. Quando você tem uma pequena diferença dessa, né, é tão sutil a diferença de peso entre uma e outra, mas é tão importante essa diferença pequena que
que é isso que vai estar dando corpo, vamos dizer assim, na ludodança, do lúdico e o lúdico como parte da técnica, né? Então, às vezes no posicionamento da mão, né? Ou aqui na questão de até da queda, né? A gente trabalhar muito com associação de ideias, né? A respiração, com o deslocamento, enfim, né? A diferença de uma coisa, isso aqui, por exemplo, porque que um cai de um jeito, outro cai de outro, né? Quando você joga, que se você faz isso, e se você não faz isso direito, ele tem outra condução, né? Então, essa experiência, ela contribui muito. A diferença é muito grande nas crianças. A gente percebe em prazo de 6 meses, 1 ano, uma diferença muito grande na maneira dela se movimentar, na maneira dela se expressar e conquistar espaço na casa, na família, na escola. É muito rico. E também na expressividade mesmo, na criatividade, né? Das histórias que surgem, entendeu? Com cada coisa, né? E isso aqui a gente usa no pé. Também foi um dia eu peguei uma tela dessa e levei para uma aula e dei para a menina, porque assim foi tudo inadequado aquele dia. A sala ia ser ocupada com outra coisa, eu tinha um espaço para dar aula que era uma quadra de squash, que era toda, então era tudo diferente. As alunas faltaram, tinha uma criança, e aí eu falei assim, então vamos ver o que a gente faz com essa tela. E aí começaram a surgir uma série de situações e aí de lá surgiu esse material que eu trabalho muito e eles têm um prazer enorme de trabalhar com isso. Esse elástico está meio frouxo, mas eu preparei esses elastiquinhos. Aí foi uma elaboração, né, da proposta, que a gente prende e aí elas trabalham deslizando. Então isso desadequa aquele movimento que normalmente a gente pensa em aderência do chão, em segurança. Ele vai criar uma outra situação que é a desadequação, porque ele se torna... ele desliza, então é fácil a criança escorregar, né? Então esse escorregar que eles curtem muito, né? Eles gostam de escorregar, eles gostam de cair, eles gostam de rodar, de ficar zonzos e cair no chão. Então só que a partir dessa desadequação eles vão perceber muito melhor a segurança na hora da aderência do pé no chão, para um equilíbrio, para um giro, para uma outra situação do movimento. Então eu gosto de desadequar, né? De tirar aquilo que é certinho, porque aquilo que é muito aprimorado chega num ponto que depois você perde as pequenas diferenças. Agora, o que eu gosto mais é do balé moderno, da ludodança, com aquelas músicas, vamos dizer, meio esquisitas, diferentes, que a gente faz trabalho no chão, no ar, e salta, e nível baixo, nível alto, enfim. A apresentação assim, que eu mais gostei foi do Visível e Invisível, que a gente usou vários materiais. Cada material mexia, dava uma influência diferente no nosso corpo. Quando a gente usava o pratinho de isopor, parecia que a gente estava mais leve, mais lá solta, vamos nos ares. Aí quando a gente, por exemplo, usava a bolinha, a gente ficava se arrastando no chão, já dava uma noção diferente de outro movimento. Eu gosto assim de coisas não normais. E assim, um monte de escolas de dança faz balé, tal, tudo normal, tudo certinho. O Garatuja, ele explora mais as danças, faz danças diferentes, isso eu gosto bastante, por exemplo. E ele vai de um lado ao outro, tem balé, teve as tecedeiras, que a gente aprendeu até fazer tricô, eu aprendi. Aí depois também tem a ludodança, dança moderna, tem um monte de coisas, tem o canto coral. E aí a gente vai ganhando a cultura de várias coisas, de várias danças.
pavor reza, e os olhos regam meu cantar e o capim, um roçado. Então, ludodança é isso. Eu acho que a essência que eu considero assim, a centelha da ludodança é a desadequação. É o inusitado. É aquilo que de repente ninguém pensou, mas que a criança, pela própria exploração dela, ela é capaz de fazer muito mais do que um adulto, né? Então é uma escola, é um aprendizado constante com elas. E às vezes você chega com uma proposta, de repente você se vê diante da proposta dela. Isso é o mais legal, né? Mas eu não anulo o restante, né? Eu trabalho com balé, trabalho com essa demanda que existe, com essa expectativa que a criança tem também de querer aprender o balé. Fala, não, mas eu quero aquele movimento, eu quero aquele. Aí, como chegar naquele? Então, ela ir percebendo que com 7 anos ela olha uma criança de 5 aqui, ela já vê que ela já cumpriu algumas etapas, aí ela olha de 10 que está fazendo outras coisas que ela ainda não desempenha ou não faz, ou sei lá. Então essa comparação ela mesma vai traçando a sua linha do tempo, a sua maneira de ver o que ela está fazendo e o que ela já fez em outra época e o que ela poderá vir a fazer. Então isso é formado, né? E para a arte a gente não pode perder essa coisa. A reprodução só, para a criança, fica capenga, né? Não é preguiça. É isso aí que a preguiça fez, é muito importante. É o que a criança faz também, né? Quando eu fui convidada para ministrar oficinas de música no Garatuja, a intenção era a complementação do trabalho da Elsie, um trabalho corporal. Como o objetivo era trabalhar a voz, a questão rítmica, estrutura musical, enfim, as questões mais musicalizadoras, optou-se pela linguagem do canto coral e da percussão corporal, técnica essa pesquisada e utilizada pelos barbatuques através do músico Fernando Barba. Esse trabalho foi se desenvolvendo e as crianças foram curtindo a questão da improvisação, da criação musical, foram se apropriando das questões musicais, se apropriando das técnicas, e acabou surgindo o coral percussivo Garatujas e Cambalhotas. Este coral, ele começou inicialmente com músicas compostas por outras pessoas, ou mesmo músicas de domínio público, e com o tempo nós acabamos compondo para este grupo. A Elsie trouxe alguns poemas, eu compus as músicas, e o arranjo ele foi feito coletivamente com as crianças, à medida que o curso ia se desenvolvendo. Eu tinha vergonha e depois que eu entrei no coral, eu comecei a não ter mais vergonha e comecei a ter ritmo. E depois, ao longo do tempo, eu entrei na dança e melhorei a minha postura e o meu pé, que ele também era torto. E agora eu acho que eu melhorei muito, porque antes a minha postura não era boa e eu jogava o peso do meu pé todo em cima de um dedo só. E é isso. Como é que era o seu pé? Assim. Ah, tá. E aí, como é que ficou? Assim. Ah, muito bem, muito obrigado. O início do meu trabalho é sempre o desenho. Eu parto sempre de um papel em branco, lápis, borracha, né? E a criança começa a desenhar colocando ali o seu imaginário, né? Eu não trabalho com temas assim pré-definidos, né? Qualquer coisa do tipo. Quer dizer, a criança faz o que tem vontade de fazer. Então, esse aqui é a grama, né, tio? Ah. Então, esse aqui é o Super 8, esse aqui é o cinto.
esse aqui é o fogo, esse aqui também é o fogo, né? É o primeiro dia que ele ganhou o poder. E esse aqui é a árvore. Esse aqui é o galho, pra quebrar o galho um pouquinho. E esse aqui é o símbolo, Super 8. E esse aqui é o sol. Uma coisa importante é preservar o seu traço. Cada criança desenha de uma forma, né? E isso fica evidente logo no início, né? Na fase da garatuja já é possível a gente distinguir, né, de quem é o desenho. Pela forma como a criança ocupa, como ela aperta o lápis, né? Um aperta mais, outro menos. Alguns utilizam mais formas arredondadas, outros são mais rabiscos, né? Enfim, dá para perceber claramente, né, depois de um certo tempo, a diferença que existe de traçado mesmo na criança pequena, né? Depois que a criança fez o desenho, vem sempre a etapa seguinte, né, da atividade que eu propus para aquele dia. Eu utilizo muito o que eu chamo de técnicas mistas, né? Porque assim, eu percebi que se você ficar muito tempo, por exemplo, na tinta a óleo, várias aulas, né, dando tinta a óleo para a criança pintar, quer dizer, em pouco tempo ela se sente desestimulada, porque a criança ainda não tem essa preocupação com a elaboração da técnica, né? Ela acaba enjoando e até pode parar de desenhar. Mas se você produzir a própria tinta, né, com eles, antes de pintar, já vira outra coisa. Então, por muitos anos, eu fui pesquisando, né, materiais, ferramentas, né, que pudesse ser utilizado por eles. E isso deu muito certo, porque quando a criança vem para a aula do Garatuja, ela sabe que ela vai encontrar novidade, né? Então ela se sente provocada, ela vem porque preenche uma curiosidade natural da criança, né? Que é aprender, conhecer coisas novas, né? Um dia eles mexem com gesso, outro dia com argila, outro dia com madeira, com ferro, areia, cimento, né? Pedrinha, vários tipos de papéis, né? Pigmentos, derrete cera, às vezes para fazer o lápis, e tudo isso. Cada coisa dessa tem um ferramental próprio, né, que eles também utilizam, né? Às vezes eu invento e às vezes eu faço para eles, né, como ponta seca, espátula, prensa de gravura, liquidificador, tesoura, né, aerógrafo, enfim, eu por muito tempo eu fiquei pesquisando, né? Eu ia em loja de material de construção, por exemplo, ficava olhando coisas que eu pudesse aplicar durante a aula, né? Eu acho que tudo isso, além da qualidade da coordenação, né, que a criança, ao utilizar ferramentas e materiais diferentes, quer dizer, um estímulo ao manuseio, né, melhora a coordenação motora, tudo isso, mas mais importante que isso, eu acho que é o estímulo à criatividade, né? Também uma coisa também que foi importante é a questão da gente não ter tido só aulas práticas, porque a gente fala de dança, a gente imagina que é só aula prática, né? E aqui não, a gente tinha aula teórica, a gente assistia vídeo, tinha desenhos, a Elsa mostrava livro de anatomia pra gente, com desenho do corpo humano. A gente escrevia também as nossas percepções das aulas. Sim. Isso tudo foi muito importante para ajudar a gravar o conteúdo que a gente recebia. E com certeza eu nunca mais vou esquecer essas coisas do pé, do encaixe da bacia e de ter visto no papel e num vídeo, não só na prática. Isso foi muito, muito importante também. Até na escola, eu lembro quando eu tinha uns 8, 9 anos que a Elsie falava, né, dos ângulos, vira diagonal, não sei o que, e eu tava aprendendo aquilo na escola e a professora mandava abrir o livro e falava, nossa, eu já vi isso na aula de dança. Ela ficava olhando na aula de dança, você tá aprendendo matemática dançando? Eu falei, não, porque eu tenho uma professora que ensina isso. Eu aprendi muita coisa, até hoje em física, que entrou esse ano, aprendendo
a energia cinética, a energia do movimento, assim, ligou com a dança, porque acaba encaixando tudo, sabe? Matemática, física. Então, assim, a dança, pra mim, complementou até na escola, não foi simplesmente corporalmente, né? Acho importante também trabalhar a cultura de uma forma geral, né? Com jovens, com crianças, cada um do seu jeito, né? Na sua faixa etária, mas a cultura eu acho muito fundamental dentro do trabalho. E para isso tem algumas coisas que eu somo. A cultura da infância, a cultura infantil, que inclusive que traz muitos elementos importantes formativos da questão do movimento, das relações, da relação de grupo, que é muito rico. E coisas bobas como janela, janelinha, porta, campainha, pé, então que vai fazendo com que ela brinque com o seu rosto e ache graça na careta do colega, e, enfim, são crianças menores, né, de 5, 6 anos, ou brincar de pimenta, pimentinha e pimentão. Então, tudo isso você está lidando com a cultura da infância, com o vínculo que ela rapidamente traz para poder se desenvolver e o interesse. E, além disso, você tem muitos elementos de espaço, elementos expressivos, elementos de velocidade, elementos na parte do espaço, então, nem se fala. Eu acho que é uma das coisas que melhor trabalha, né? A questão do espaço, ritmo, né? Enfim, essa cultura da infância que eu acho que tem que permear no meu trabalho da ludodança. Além disso, o trabalho com os materiais que eu já falei, mas que são elementos que ajudam na consciência do movimento e na abstração, né? Eu gosto muito de ver como a criança tem essa facilidade de se abstrair de uma coisa e criar uma outra. Então isso eu acho que no ensino da dança deveria permear mais as salas de aula. Apesar da criança ter muita liberdade de criação no Garatuja, eu não fujo a minha função como educador, né? Eu acho que cabe a quem se propõe a ensinar buscar a forma, né, de realizar isso da melhor maneira possível, né? Uma das maneiras que eu achei, principalmente em relação à qualidade do trabalho da criança, foi de estabelecer tempo, né, para cada etapa. Então, por exemplo, quando eles chegam aqui começam a desenhar, o material que está na mesa é só para essa função, né? Que é o lápis, borracha e tal. E o tempo que vai levar nessa etapa, quem estabelece é quem naquele dia, por exemplo, está desenhando mais, está caprichando mais, está elaborando mais o desenho, né? Então esse garoto vai servir de parâmetro para os outros, quer dizer, não adianta os demais correr com o desenho e pronto, já acabei, né? Não, ele vai ter que esperar o outro acabar, tal, senão eu não coloco o material da etapa seguinte. Então isso não é nada rígido assim com relação ao horário, mas é o tempo, né, do grupo, daquele dia, né, em função da dinâmica daquele dia, né? Com isso melhora a qualidade do trabalho, porque em geral a criança tem ansiedade, né, para querer saber o que ele vai fazer na aula, com o que ele vai mexer, né, porque cada dia ele mexe com uma coisa diferente, cada aula é diferente uma da outra, então ele quer saber o que vai ser naquela aula. Só que em pouco tempo ele percebe que não adianta correr porque ele vai ter que esperar o outro. Então com isso
melhora a qualidade, né, do desenho, né? Porque eu posso dar mais atenção, eu tenho controle, né, da situação, quer dizer, eu sei o que cada um está fazendo, né? Com a etapa seguinte, também acontece isso, quer dizer, depois que eles fizeram o desenho, sempre vem atividade daquela aula, né? Que pode ser uma gravura, pode ser escultura, uma pintura, enfim, né? E aí também o material que eles vão usar é colocado na mesa e todos eles utilizam o material ao mesmo tempo, né? Com isso também eu posso dar mais atenção, eu ajudo como é que segura a ferramenta. Às vezes acontece de determinada técnica que eles estão fazendo naquela aula não acabar naquele dia, né? Quer dizer, são às vezes, por exemplo, a serigrafia, né? São várias etapas até chegar na impressão do trabalho. Aí leva às vezes 2 aulas, mas mesmo que em 2 aulas não deu certo aquilo, não acabou, eu pego esse material e eu guardo. A criança não precisa fazer correndo para terminar naquela aula. Quer dizer, esse trabalho eu guardo, às vezes ele fica meses aí, né, esperando a oportunidade de terminar. Ou é em função do material, né, do mesmo material que eu estava usando naquele dia, ou então chega um dia do mês em que eu pego só para concluir os trabalhos inacabados, né, que ficaram aqui no Garatuja. Então, com isso também eu consigo uma elaboração maior do desenho da criança. Não se pode esquecer que para o aprendiz de dança, o iniciante, né? Eu estou falando iniciante porque foi uma conjuntura de trabalho que eu encontrei onde eu moro, né? Então, eu acabei trabalhando muito com isso. Em primeiro lugar, eu acho que a consciência do movimento ela tem que estar o tempo todo dentro do orientador, né? Assim, pensar, não passar por cima de momentos que ele precisa, às vezes, interferir, sim, no movimento da criança, para ela se perceber melhor, para ela organizar os seus impulsos melhor, os seus giros, enfim. Ela não descobrir como que ela pode aprimorar o seu movimento. Então isso depende da consciência do corpo mesmo, e o orientador tem que estar atento nisso. Não ficar tão ansioso em querer que a criança já saia fazendo muitos passos e porque tem que mostrar serviço para o pai e a mãe que estão pagando a escola, esse tipo de coisa. E ao contrário, conscientizar o pai de que o importante que o filho está aprendendo ali, a criança, o jovem, que como ele está lidando com o corpo expressivamente, com a dança e com a técnica. Essa técnica eu já falei como consequência. Então, trabalhar, não esquecer do trabalho de consciência do movimento, de ver a criança se perceber no seu corpo. Durante o tempo que eu trabalhei no Garatuja, determinados procedimentos foram sendo incorporados ao trabalho como de uma maneira mais sistemática, né? Uma delas é o acabamento do que é produzido pela criança. Isso é até uma característica assim, do meu trabalho, né? Fica muito claro quando a gente faz exposição, por exemplo, várias pessoas comentam, né? Sempre foi assim, em relação à qualidade do acabamento. Quer dizer, o trabalho da criança ela ganha importância em função disso. Isso foi feito de uma maneira até intuitiva no começo, primeiro porque eu achava que existe uma dificuldade do mundo adulto em entender a estética infantil, né? Quer dizer, o adulto não presta muita atenção no que é produzido pela criança. E quando você põe moldura, quando você coloca na parede com destaque e tal, que a tia acha bonita, a mãe acha bonita, quer dizer, tudo isso acaba como uma lupa, né, em cima do desenho da criança.
E isso acho que tem uma função importante, que é a questão da autoestima, né, de quem produziu aquilo. Tem criança que tem muita dificuldade em desenhar e pintar, né? E quando ele consegue fazer isso de maneira autônoma, né, sem interferência do adulto, ele sabe que aquilo é dele. E quando você valoriza, pendura na parede e todo mundo acha legal, quer dizer, eu acho que funciona de uma maneira muito positiva na formação da criança, né? Quer dizer, ele vai ter confiança no que produz e melhora a autoestima, né? Desse ano, eu lembro da apresentação Belo Belo, que as sombras eram assim muito legal. Tinha os cartazes, as cornetas, tinha muita coisa assim, era rapidinho. Uma entrava e outra saía, e outra saía, e outra entrava. Era uma correria assim, que nem lá atrás no camarim, que era uma correria total, ia de um lado pro outro, ia do outro lado pro outro. E também da roda. É a roda, isso. É a roda, que era muito legal. O que você fez lá na roda? Na roda, eu e a Aisha, nossa, foi muito legal, né? Que eu subi assim na roda e fiquei lá em cima e a Aisha puxando, dava muito medo, achava que a gente tava lá no ar, que ia cair, né? É pesado, hein? E assim, difícil, né? Dá um pouquinho de medo, mas com os ensaios eu me acostumei. Tem pessoas que, eu já vi várias vezes, até mães ou professores e tal, que acham que não é muito legal a criançada, sei lá, participar de apresentações, ou crianças pequenas e tal. Eu acho importante porque é a única hora que ela tem a noção do que ela realmente está fazendo e para que ela está fazendo. Que a dança é uma arte, é uma forma de se comunicar, e que o momento de estar se comunicando é o momento de se apresentar, né? De ter um público com quem ela vai se comunicar através do movimento. Então, acho que a apresentação ela é muito importante. Agora, existem formas e formas. Eu trouxe da minha vida pessoal, da minha experiência de vida, os teatros de dentro de casa. Então, a gente criou o Teatro de Bolso no Garatuja e isso foi uma coisa que foi meio que natural, que aconteceu, né? Quer dizer, quando eu pensei a sala de dança, eu já pensei com as entradas, com um lugar onde eu pudesse ter o público e tal, e criei uma caixa cênica que veio dos teatros que a gente fazia dentro de casa, eu e meus irmãos. Isso foi uma proposta estética. Então, essa opção, né, de trabalhar as apresentações dentro do Garatuja no Teatro de Bolso, ela ajuda muito no processo formativo, tanto da criança perceber para que serve o que ela faz dentro de sala de aula ou na aula de dança, como na relação de autoestima, né? Mesmo com os pais, que às vezes acham muito defeito às vezes no filho, e às vezes quando ele se apresenta ele tem uma surpresa, ou o contrário, né? Ou às vezes ele acha que o filho dele é o máximo, e aí quando ele vê dançando com outras crianças, ele vê que tem outras crianças que também são o máximo. Enfim,
Eu acho que o momento de se apresentar é um exercício e por isso ele também está dentro da sala de aula, foi uma opção que a gente teve na formação. Ainda em relação ao desenho da criança, eu tenho 2 exemplos aqui. Um é de 2001 e um mais recente de 2012, mas que tem uma característica muito parecida assim, na forma como a criança coloca no papel o seu imaginário. Tudo que está aqui, ele tem um sentido, quer dizer, cada coisinha dessa aqui, pra gente, às vezes não é nada, porque às vezes a gente nem consegue entender o que o desenho está representando. Mas para ele tinha, né? Ele acho que tinha uns 8 anos na época. Tudo isso tem um sentido. E aqui fica muito claro, inclusive, a inteligência da criança, que são estruturas, né, que ele está desenhando. Ele está tentando colocar no papel a forma como ele enxerga. Às vezes é uma arma, é um disco voador, né? Então, uma nave. Então, assim, tem aqui botãozinho que serve, pelo menos na hora que ele desenhou, esse botãozinho provavelmente servia para alguma coisa, para acionar algum equipamento. Então, tudo isso tem sentido. Tudo que eles fazem no desenho tem sentido, né? Aqui o exemplo do Gabriel também. O Gabriel até é bem interessante, assim, ele foi meu aluno esse ano e eu percebi que ele tinha um desenho diferente, assim. Eu já vi muito desenho de criança, mas ele tinha uma forma de desenhar muito própria, né? Ele contorna forte o lápis, ele pinta apertando bem, então o desenho fica bonito, assim, né? E eu estava organizando uma exposição, a última exposição do Garatuja. Então eu falei com ele que se ele tivesse uma produção maior, se ele fizesse mais desenho, eu dava um destaque para o desenho dele, assim, numa parede e tal, fazia um negócio próprio dele, né? E ele ficou muito estimulado e ele começou a desenhar. Ele desenhou muito, ele deve ter, sei lá, mais de 200 trabalhos, acho que até mais. Ele enchia cadernos, assim, ele até hoje ele continua desenhando. Eu comecei no meu caderno de classe, eu levava até umas broncas da professora por causa disso. Ela pedia para eu fazer lição, daí eu terminava a lição e começava a fazer o desenho no caderno. Esse homem negro, ele tem uma técnica que eu chamo de pergunta. Que eu chamo assim, você fala e eu desenho. Eu pego 2 pessoas, eu falo, escolhe um animal, e para outra eu falo, escolhe um outro animal. Daí, nesse caso, a pessoa escolheu um homem e a outra escolheu um tigre negro. Daí eu peguei e mesclei os 2. Como que a gente vai ensinar uma criança dessa a desenhar? Não dá, ele já desenha. Esse é o desenho dele. Quer dizer, o ensino do desenho, ele vai vir mais tarde. Eu acho que, assim, começar a ensinar mesmo é quando entra na fase já de adolescente e jovem, né? Que chega uma hora em que o desenho deles acaba ficando... eles acabam não gostando mais do que desenho, né? Principalmente na adolescência, 14 a 15 anos. Eles ficam críticos, né, em relação ao que produzem. E aí é a hora que todo mundo para, a maioria das pessoas param de desenhar nessa fase, né? E então é importante, nesse período, começar com o ensino da arte mesmo, né? Ensino do desenho, né? A questão da perspectiva, da sombra. O interesse no desenho sempre tem que partir deles, né? A gente só aprende o que a gente quer aprender, né? Não é o que o outro quer ensinar pra gente, é o que a gente tem interesse e o que a gente quer aprender. Então, na hora que eles estão fazendo uma maçã e a maçã não está saindo boa e tal, é a hora de você, né, levantar algumas questões e tentando fazer a criança entender
o desenho, a sombra e tal. E aí vai ensinando, mas não antes disso, né? Porque acho que alterar um desenho de uma criança como esse é um assassinato, né? As primeiras experiências com audiovisual no Garatuja foi feita em 1997. Eu utilizei nessa época o Super 8 porque ainda era uma alternativa viável, assim, né? Não era tão caro, ainda encontrava equipamento, né? Quem revelasse o filme. Então as primeiras animações que eu fiz com criança, eu utilizei o Super 8. Embora seja superado, né? Hoje tem a tecnologia digital que mudou tudo, mas sempre que dá eu ainda utilizo o Super 8, né? Nem que seja de forma demonstrativa, né? Usando animações curtas, né? Mas assim, para o pessoal conhecer o processo analógico, né? O processo antigo, que hoje em dia já é novidade de novo, né? De todas as atividades que eu desenvolvo no Garatuja, eu acho que a animação, o cinema em geral, é que mais exige uma participação maior do adulto. Porque assim, a linguagem é uma linguagem que exige muito do equipamento, né? Você tem que dominar aquele equipamento, as ferramentas, né, para executar determinadas tarefas. E isso tem as limitações com a criança, quer dizer, dependendo da idade, não tem como a criança participar o tempo inteiro do processo todo. E aí entra um dado importante, que eu acho que o difícil de trabalhar cinema em geral com a criança não é o trabalho em si. O difícil não é fazer animação com a criança. O difícil é você fazer uma animação em que a expressão da criança, a cara da criança, esteja presente ali. Já sei! Vou fazer um pedido. Tem que ter disciplina, tem que ter técnica, e eu vejo esses dois aspectos como consequências, não como um fim, assim, uma coisa imediata, mas a criança ela tem que perceber por que ela constrói essa disciplina, ajudar ela a construir essa disciplina e perceber aos poucos a importância da técnica na dança. Outra coisa que eu acho muito fundamental é a permanência no trabalho e a frequência na atividade, porque para a criança desenvolver, eu acho que em qualquer coisa, né, ela tem que ter um mínimo de persistência, né, um mínimo de foco naquilo que ela está fazendo e vencer as dificuldades, né? Para vencer as dificuldades, ela precisa de um dia após o outro. E isso o que dá é a frequência e permanecer por um tempo, pelo menos, para ela sentir se realmente é aquilo que ela quer, que ela gosta, enfim. Não é em uma aula ou duas, né, de dança que ela vai saber se gosta de dança, ou mesmo a pergunta mais frequente que eles fazem, que tipo de dança. Então, eu acho também, nesse aspecto muito fundamental,
que na iniciação da dança se possa abrir um leque com as crianças em relação às diversas linguagens da dança. Eu me lembro de um dia que eu estava na casa da minha amiga e ela me mostrou um papelzinho que era a viagem do barquinho. E aí ela me convidou para ir assistir lá no centro de convenções. Aí eu fui assistir e eu gostei muito da peça, estava muito legal. E aí eu me interessei mais. Aí um dia na escola eu vi o papelzinho do Garatuja e eu me interessei e quis vir aqui para me inscrever. Ali você vai exercitar nas apresentações a entrada de cena, o momento pré-apresentação, que é aguardar a chegada do público, dos pais, a criança quer saber se a mãe está lá, se o pai está lá. A primeira coisa que elas perguntam no camarim: a minha mãe já chegou? O meu pai já chegou? Hoje vem o meu irmão. Meu irmão já chegou? Então, eles esperam com muita expectativa essa forma de relação, que eu acho que é também além da questão da formação artística, vai além, que é a questão da família, também de relação com as pessoas, social, né? E atrás também, né, o camarim, que é uma outra escola, que não é a escola do palco. Você tem o que você apresenta no palco e tem o que você resolve no camarim para poder acontecer no palco. Então, esse camarim é uma outra escola, né? Quer dizer, um outro momento onde a criança tem que se organizar, ela tem que saber onde está o material que ela vai pegar para entrar em cena, ela tem que saber onde está o que ela vai trocar, se tem que carregar. Eu trabalho com muito material em cena. E às vezes a gente fala: não, é impossível isso com criança. E não é. É impressionante como elas sabem qual é o delas, aonde ela vai deixar, e às vezes ela resolve colocar num lugar que ela percebe que funciona melhor para ela. Então às vezes o material muda de lugar, né? Mas é interessante que eles acabam aprendendo toda uma organização, uma cooperação. Porque aí, quando juntam os maiores e os menores na apresentação, a maior ajuda a cuidar do menor, vai ajudar a trocar uma sapatilha. Às vezes elas se organizam, falam assim: vão sair 5 meninas de cena para trocar ou pegar determinado material, já tem 5 maiores, cada um com um para dar para o outro. É uma coisa que eles, até por si mesmos, vão desenvolvendo. Isso é muito rico. É muito rico isso na formação, eu vi por mim. Quando era criança, que eu acho que foi a escola paralela mais importante, foi ter feito teatro. Por fim, eu queria colocar 2 questões relacionadas à continuidade desse trabalho. Uma em relação à escola, né? Existe uma tendência até mundial em que a criança permaneça cada vez mais tempo dentro da escola, e que atividades como a minha sejam incorporadas pela escola, né? Que essas atividades aconteçam na própria escola. E eu vejo dificuldade em realizar esse tipo de trabalho dentro da educação formal, né? Eu já tentei, não foi bom, não foi uma experiência boa, não por incompetência minha, mas pela questão mesmo da incompatibilidade, né? Eu acho que é incompatível você fazer um trabalho mais aprofundado dentro do ambiente escolar, né? Dentro da educação formal, da forma como ela é estruturada, né? A segunda questão é relacionada ao computador. Também é uma tendência de que o computador acabe substituindo, né, pelo menos como ferramenta, a maioria das atividades que eu desenvolvo aqui. Mas além da questão do limite mesmo, né, que o computador impõe, né, ele é uma ferramenta fria, ele não tem os estímulos, né, sensoriais que uma atividade física proporciona.
eu acho que pior que isso, a minha preocupação é em relação à expressão da criança, né? Quer dizer, se a criança cada vez desenha menos, cada vez fica menos tempo em atividade manual, que desenha e tal, ela fica cada vez mais tempo no computador. E como fica a sua expressão diante dessa ferramenta? A criança vai ser só um consumidor ou ela vai ter o seu espaço de expressão dentro dessa nova ferramenta, né? A gente tinha muita liberdade, né, aqui dentro. Ainda tem, né? É como se fosse uma família, né? Uma união, assim, que por mais que passem os anos, a gente cresça. Tem a Laís, que entrou aqui no Garatuja desde pequenininha e frequenta até hoje, já tá na faculdade. Dá essa sensação de que faz 1 ano e meio já que eu parei, que eu não faço mais aula aqui, mas eu me sinto como se eu ainda fosse aluna. Eu acho que eu nunca vou desvincular. É como se eu fosse uma aluna eterna do Garatuja. Eu me sinto muito parte ainda daqui.